Olá pessoal, sejam então bem-vindos a mais uma aula de Física. Vamos fazer só uma questão com vocês aqui sobre força elétrica e força magnética. O enunciado dessa questão aqui é uma questão bem simples, ela fala o seguinte, ó. Suponha que o alvo da figura esteja em posição vertical. Uma partícula alfa positiva é lançada horizontalmente na direção do centro do alvo. Sabendo que a partícula atravessa o campo elétrico uniforme orientado verticalmente para cima e um campo magnético uniforme na mesma direção e sentido, qual alvo a partícula vai acertar? Então olha só, voltando para cá é o seguinte, aqui eu tenho o centro de um alvo. Este centro do alvo aqui, ele tem nas suas imediações 4 quadrantes, né? Esse aqui que ele chamou de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então ele lançou na direção do centro do alvo uma partícula alfa, que é uma partícula positiva. Aí ele falou que nesta região existem dois campos. Tem um campo elétrico e um campo magnético, cujas orientações são o seguinte, ó. Um campo elétrico uniforme orientado verticalmente para baixo e um campo magnético uniforme na mesma direção ou sentido. Então esse aqui, ó, eu tenho dois campos para baixo. Um primeiro campo que ele diz que é o campo elétrico, está aqui, ó, para baixo. E também para baixo um outro campo que é o campo magnético. Bom, então vamos lá então. O que acontece quando eu pego uma partícula positiva e lanço essa partícula numa região que tem um campo elétrico? Se ela é uma carga e está dentro de um campo elétrico, ela vai ficar submetida à ação de quê? De uma força elétrica. Essa força elétrica vai puxar essa carga para onde? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda? Vamos ver. Se o campo elétrico está orientado de cima para baixo, na vertical para baixo, é porque aqui em cima existe a predominância de uma região positiva ou negativa? Positiva. E aqui para baixo existe a predominância de uma região negativa. A gente viu que as linhas de força, que são as linhas que geram o campo elétrico, elas partem das partes positivas e vão em direção à parte negativa. Então, quando essa partícula alfa, que é uma partícula positiva, entrar nessa região, para onde que esta partícula vai receber a atuação da força elétrica? Para cima ou para baixo? A partícula é positiva, embaixo eu tenho uma região positiva e embaixo uma região negativa. Então, como a partícula é positiva, ela é atraída por quem? Pelo negativo e repelida pelo positivo. Então, se eu vou colocar de cá, vamos supor que a partícula alfa está aqui, ó, essa é a partícula alfa. Então, puxando essa partícula para baixo, nesta direção e sentido, eu terei quem? A força elétrica. Beleza. Aqui está a primeira orientação da primeira força que vai atuar sobre ela. Mas, como ela é uma partícula elétrica e está em movimento, devido ao movimento, surgiu nas imediações dela um campo magnético. E como ela também está numa região que também existe um campo magnético, sobre ela vai atuar uma outra força de campo, que é agora a força magnética. Bom, para nós então descobrirmos a orientação da força magnética, o que eu vou fazer? Eu vou usar a regra da mão esquerda. Na regra da mão esquerda nós temos aqui os dedos polegares, indicador e médio. Nessa sequência a gente tem quais vetores? Ó? F, B, V. F é a força magnética, B o campo magnético e V a velocidade. Então vamos lá. Primeiro campo. O campo magnético está apontando para onde? Para baixo. Então eu vou pegar o meu dedo indicador e apontar para baixo. Está aqui, o campo está para baixo. F, B, V. Esse dedo aqui é a velocidade. A velocidade tem a mesma orientação no movimento. O movimento não é assim, ó, não é saindo de lá e entrando no plano. Então o campo está para baixo, esse meu dedo tem que estar assim, ó, entrando no plano. Olha só. F, B, V. Tá certo? O B é o campo, está para baixo. Esse aqui, ó, é o V, que a velocidade está entrando. Para onde que o meu dedo polegar está apontando? Para a direita. Então, atuando na partícula para a direita, vai exercer sobre ela uma força, que é uma força magnética. Então, olha só, aqui está a força magnética, né, que empurra a partícula para onde? Para a esquerda. Então, sobre essa partícula alfa, nós vamos ter duas forças. Você vai ter uma força elétrica puxando ela para baixo, uma força magnética puxando ela para onde? Para a direita. Se nós fizermos aqui, ó, o vetor resultante, a soma vetorial dessas duas forças, na onde que está a força resultante? Está nessa direção e sentido. Ó. Essa é a orientação da força resultante. Então perceba, vou jogar a partícula nessa direção, do centro.
Para onde que a força resultante vai defletir a partícula? Para qual região? Para a região 3. Então, qual das opções ele vai marcar? A, B, C, D ou E? No exercício ele quer saber se é na orientação do quadrante 2, do quadrante 1, do quadrante 1 e 2, do quadrante 4 e do quadrante 3. Resposta correta, item E, do quadrante 3. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.